Salve, salve quebrada, boa noite, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui, episódio número 306, né gato? Exato! Episódio 306, se você ainda não é inscrito no Quebrada, então se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilha também, que é bem importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, cada vez mais frequente aqui, você que está nos acompanhando, quem está chegando agora, estamos indo aí pelo menos 3 vezes por semana ao ar, então tem muito conteúdo, tem muita coisa, toda segunda-feira tem Quebrada Empreendedora, no mês de junho agora, é claro, então quer saber um pouquinho mais da história da Maju, já passou por aqui o Iva Jéssica, do Supermercado Santo Antônio, o Leandro já esteve aqui com a gente, contando um pouquinho do supermercado, do Aloha, do Prensadão, do Meridian, e o que mais? E mais um montão de coisa que ele tem. Tivemos ontem a Bárbara, falando ali do Clube MEB, então foi bem bacana também a história dela. Então acompanha o Quebrada aí, todos os episódios também estão no Deezer e no Spotify, tá bom? Então acompanha lá. Hoje é um dia bem diferente, um dia bem especial. Não é todo mundo que tem esse privilégio e essa honra de entrevistar seus pais, mas eu já entrevistei meu pai em outro momento, mas hoje estou aqui com a dona Ana Gomes, para bater um papo, falar um pouquinho da história dela e um pouquinho do Centro Educacional Risque Rabisque. Boa noite, dona Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Estou aqui com esses 2 rapazes hoje. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Minha primeira vez fazendo um podcast, dando uma entrevista aqui, falando um pouquinho da minha história. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Eu já coloquei, eu tô colocando a semana inteira que eu tô ansioso e tenso pelo bate-papo, mas vai conversar com a sua mãe, tá nervoso? É diferente, é outra situação, é outro momento. Ela também tá nervosa, tá aqui assim, ó, nervosa, mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana, daqui a pouquinho começa a ficar mais leve. Mas para começar, quem é a dona Ana? Onde nasceu, como que era na infância, quais as pretensões que tinha, hoje empreende no ramo da educação, mas tinha essa pretensão de ser professora, de empreender, imaginava que poderia empreender. Como que foi essa infância, esse começo? Conta pra nós. Vou contar. Minha infância, assim, não foi uma infância, assim, muito feliz, né? Eu venho de uma família bem pobre, não tinha muitas pretensões, a gente não tinha, assim, muitos sonhos, né? Do que pretendia conseguir. Hoje sempre eu falo que eu tenho muito mais do que eu imaginei um dia. E assim, não vou dizer que eu tinha um sonho de ter uma escola, um sonho de empreender, né? A gente tinha um sonho de ter o que comer, de conseguir estudar, de ter o material de escola, né? Nossa, o sonho da gente era ter o caderno, ter um estojo, ter a roupa de educação física. Então, assim, era mais o que a gente sonhava naquele tempo. Eu nasci na cidade aqui de São Paulo, na cidade de Pirituba. Já estou quase completando 60 anos, né? Já estou chegando lá nos 60 anos. Tenho 3 filhos,
E tenho mais 2 filhos do coração, que eu digo que foram filhos que me escolheram para ser mãe. Então já tem essa questão do cuidar, né? Então eu creio que a questão da escola veio agregar tudo isso, toda essa questão de estar cuidando dos filhos, cuidando de sobrinho, cuidei dos meus irmãos. Então acho que foi coisa que foi agregando até chegar nos dias de hoje. Você falou que na infância ali o sonho era poder ir para a escola, ter o material, ter o uniforme de educação física. Mas como eram os estudos, como foi sua formação na escola? Era legal ir para a escola, não era? Porque você falou que passou muita dificuldade. O pessoal, não vou falar naquela época porque não é muito velho, né, gata? Mas o pessoal trocava muito escola por trabalho. Como que funcionava? Sim, eu estudei normal, né? Eu, assim, sempre fui uma criança assim muito retraída. Então eu me sentia muito inferior às outras crianças. E talvez também por conta da necessidade, né, de você não ter. A minha mãe não tinha condições de comprar o que a gente necessitava. Então sempre a gente estava querendo assim melhorar um pouco, né? Às vezes eu lembro que eu até falava para minha mãe, falava assim: "Ai, mãe, todo mundo já tem o material, só eu que não tenho". Coitada da minha mãe, né? Fazendo o maior esforço para comprar as coisas e a gente acabava pressionando porque queria ter aquele material. Eu lembro assim do primeiro ano, no primeiro dia que eu fui para a escola, que a professora pediu para fazer uma atividade, escrever alguma coisa, e eu não conseguia nem pegar o caderno, porque não é que nem agora que a gente já ia para uma pré-escola, já tinha aquele início. Mas estudei até a 5ª série, e depois da 5ª série eu comecei a estudar à noite já para trabalhar. E quando eu estava na 7ª série, eu parei realmente de estudar. Parei os estudos e me dediquei só ao trabalho para ajudar minha mãe. E aí, então, você ali parou no 7º ano e já começou a trabalhar porque precisava ajudar em casa. Porque precisava ajudar em casa. Então, eu larguei os estudos. Tanto minha mãe não queria, mas eu morava em Caieiras, né, na Vila Rosina, e estudava em Laranjeiras, porque lá no bairro que eu morava, em Caieiras, não tinha escola à noite. Então, a gente tinha que ir até Laranjeiras para estudar. Então, acabava sendo mais uma outra distância. Você vir do trabalho, parar num outro bairro, depois ter que pegar a condução para vir à noite para casa. Daí foi onde que eu parei realmente de estudar. E aí, você começou a trabalhar, por exemplo, parou ali no 7º ano, eram uns 14 para 15. Isso. Aí começou a trabalhar do quê? Porque foi trabalhar. Foi vender, foi trabalhar do quê? Então, eu já, antes de parar os estudos, eu já trabalhava. Eu comecei trabalhando numa fábrica de costura, como auxiliar, ajudante, né? Mas acabou que não deu certo, e daí eu fui trabalhar em casa de família. E aí, então, lá com 15, 16, já foi trabalhar em casa de família. Já fui trabalhar em casa de família. E como que era a relação de vocês com o pessoal da casa de família? Porque assim, você foi muito nova a trabalhar na casa de família. E como que era todo esse processo? Sua mãe conhecia a família? Sua mãe, a minha avó, conhecia a família, não conhecia? Foi indicação? Como que era? Porque hoje a gente vê, para até questão de trabalho, o pessoal hoje não quer trabalhar muito, ainda mais no serviço pesado, casa de família, principalmente as meninas não querem esse trabalho mais hoje. Hoje acaba indo mais para a loja. Como que foi? Não, assim, a minha mãe também já trabalhava, né? Posso beber uma água? Claro, pode. A minha garganta seca muito rápido. O professor fala muito, né? Então a garganta toda tá hora sempre tá. seca. Daqui a pouco eu vou pra segunda já. Daí sempre fica. Então, a minha mãe também já trabalhava em casa de família. Então, assim, era indicação dela, né? Pessoas que ela conhecia e que ela já trabalhava, ou era parente de alguém que ela já trabalhava. Então, eu fui trabalhar. Só que, assim, como eu falei, eu sempre fui muito retraída. Então, eu sempre me coloquei no meu lugar. Então, eu só realmente trabalhava, né? Eu nunca fui de ter amizade com o patrão, eu falo assim que a relação de patrão e empregado hoje é muito diferente de antes. Hoje tem até zap, troca zap, chama pra ir na festa em casa. Antes não, você ali era um empregado, né? Eu, por exemplo, em casas que eu trabalhei que elas faziam o meu prato, né? Eu não podia me servir, então elas faziam o prato e trazia e era aquilo ali que eu tinha que estar comendo. Se era muito pouco, era aquilo. Fazia o prato e dava o prato ali e você comia.
Então, por isso que eu falo que não tinha, assim, muita expectativa de mudança, de estudo, né? Então, assim, se dedicava realmente ao trabalho. Eu acho que até a mudança mesmo, as pessoas próximas, que as pessoas que eram próximas não tinham também grandes expectativas ou era muitas referência ou de estudo, ou de empreender, Sim. ou de ter as coisas, né? Porque o nosso núcleo era esse, né? As mulheres que trabalhavam em casa de família, daí levavam as filhas, né? E era aquele núcleo ali, aquela rotina. Uma indicava, fulano tá precisando, ciclano tá precisando. Esse aqui não tá legal, vou te arrumar outro. E era mais ou menos isso. E aí vem... Aí ficou esse tempo sem estudo. Nesse período, você pensou em voltar a estudar? Ou achou que seria só aquilo mesmo e, não vou me preocupar com isso, não vou me preocupar em trabalhar, e depois já veio os filhos, como que foi? Sim, eu não pensava, eu não achei que eu fosse voltar mais a estudar. Eu sempre falava, eu não volto mais para a escola, né? Tive os filhos cedo, né? Meu mais velho, né? 29 anos, um garoto. Fala aí, gato. 29 anos, um garoto aí. Daí, Quanto tempo faz que você conhece ele fazendo 29 anos? 29 anos, você vê, não muda a idade. Então, daí logo vieram os filhos e eu sempre falava que eu não voltaria mais para a escola. Você não voltando mais para a escola, o quanto você achava importante seus filhos estudarem? Assim, pelo que você passou, pelo que você vivenciou, você também imaginava que eles iam seguir o mesmo caminho que vocês, ou não, ou incentivava o estudo? Não, justamente ao contrário. É assim, meus filhos sempre foram para a escola. Então, Eu vou perguntando, mas é o que eu sei. O colégio, na verdade, foi prioridade, né? O estudo. E até hoje, assim, na nossa família, eu acho que a gente vai chegar mais à frente sobre isso, acabou sendo prioridade o estudo, né? Então, eles foram para a escola desde o pré, começaram cedo na escola. E essa é uma pergunta mais pessoal também. Quando chegou ao ponto ali da escola, que assim, você estava trabalhando fora e auxiliar nos deveres de casa. Porque aí chegou um ponto que quase empatou ali o conhecimento pedagógico. Uhum. Não conhecimento de vida, mas conhecimento pedagógico. Como que era esse processo? Então, na verdade, eu acho assim que eu aprendia junto, né? Junto com eles. Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu estudava, que a gente ganhava os livros, né? As cartilhas naquela época, eu queria ler tudo num dia. Vai beber. É o ar, ergue um pouquinho, gato. Mas é feito, né? Aí. Mas não se preocupa assim não, porque eu sou assim mesmo. Minha garganta resseca muito em qualquer lugar que eu tô. É que na verdade aqui só tá circulando vento, não é ar-condicionado não, é só vento. Se você quiser que desliga, desliga. Não, desliga. pode deixar, Não, tá calor. é que resseca mesmo. Eu tava na onde? Das cartilhas. Ah, tá. Então, quando vinha as cartilhas, nossa, eu queria ler tudo de uma vez, assim. Eu sentava, assim, na cama e tinha o prazer de ler. Sempre li romance. Então, assim, eu sempre fui uma leitora. Então, minha mãe trabalhava, ela trazia os livros do trabalho dela, né? Romance naquela época tinha fotonovela, né? Que a gente lia nas revistas. Então, assim, eu sempre li. Faz tempo, né? O pessoal nem sabe, eu nem faço ideia o que é uma fotonovela. A gente... Era nas revistas, daí tinha os capítulos, você ia acompanhando nas revistas. Então, minha mãe trazia do trabalho dela, eu sempre li. Assim, voltando um pouquinho, eu fui para a Bahia, eu tinha 9 anos. E na época eu já lia muito bem, e as crianças lá naquele tempo não liam, porque o ensino era diferente lá. Então lá eu ajudava a professora. Eu lia para os alunos e no lugar que a gente morava, na comunidade que a gente morava, lá não tinha televisão, não tinha energia, nada. Então o pessoal se reunia, à noite eu lia cordel. Nossa, nunca esqueço. Sabe o que é cordel, gato? Não. Livrinho de cordel, daí sentava aqueles senhores, aquelas senhoras. Que é um livrinho de cordel? E eu com 9 anos eu li. É um livrinho que ele tem uma rima, né? É tipo rimado e ele é meio cantado, né? E ele é impresso com xilogravura. Que coloca tipo um carimbo assim e prensa. Legal. É mais pro lado do Nordeste que tem. Então mesmo. eu com 9 anos eu já lia para o pessoal, né? Porque eu já sabia ler naquela época. Então, além de eu ajudar a professora com os alunos, eu lia para o pessoal mais velho também.
voltou, foi pra Bahia. Eu quero entender esse pedaço aqui. Voltou aqui. Não, a gente voltou a história, mas assim, já tava aqui, já passava dificuldade, já não tava fácil. O que foi fazer na Bahia num lugar que não tinha energia, que não tinha televisão, que não tinha nada? Porque assim, geralmente as pessoas vêm no Nordeste pra São Paulo achando que é o melhor lugar do mundo. E aí já tava perto aqui, então vamos voltar pra lá, porque lá, se tá ruim aqui, lá vai ser pior ainda. Gente, eu acho que é melhor deixar essa história para outro momento, viu? Porque é uma história... Mas, enfim, a gente foi para Bahia porque a minha mãe ela veio para São Paulo com 15 anos e ela não conhecia... Nossa, tá muito ruim minha voz. E ela perdeu totalmente o contato com a família, com os irmãos, com o pai. Então, ela não tinha mais contato com ninguém. E quando ela descobriu alguma coisa, ela resolveu ir conhecer. Então, ela foi para a Bahia com todos os filhos. Vamos lá. Já foi uma garrafa. Não tem problema, a gente pega mais uma lá. Fica Fique tranquilo. No seu tempo. Suave. Então, assim, daí a gente foi para a Bahia, minha mãe foi com todos os filhos, à procura do pai e dos irmãos. E vambora. Pegou a tropa e... A mala, os sacos e fomos embora. Daí chegou lá, encontramos, né? Eu conheci meu avô, conheci os tios. Nós ficamos, só que daí nós ficamos lá 6 meses porque não tinha dinheiro para voltar. Daí teve que trabalhar lá, eles foram trabalhar era uma plantação de maracujá, chamava Maraú, eu falei que eu nunca esqueço. Trabalharam lá para juntar dinheiro para a gente retornar de volta. Caraca. Daí quando a minha mãe voltou, depois desses 6 meses, que encontrou os irmãos. E vocês também tudo lá trabalhando? Ficamos tudo lá. Daí que eu fui para a escola, né? Lá nesse lugar a gente ia pela rodovia, de a pé, né? Andava em caminhão. Não tinha, era para ir fazer compra, alguma coisa, era no caminhão que a gente ia. Daí, quando ela voltou para São Paulo, ela veio com o irmão. Nós viemos de trem, foram 8 dias e 8 noites de viagem. Mano do céu! 4 adultos. Você tá reclamando pra ir pra praia com um trânsito de 3 horas, cara? 4 adultos e 10 crianças. Mano. Porque daí ela veio com o irmão dela, ela tinha 5 filhos e o irmão mais 5. Eita gota. E aí voltou, aí começou a se instalar de novo pra cá. Voltamos sem nada, sem casa para morar, sem lugar, daí se dividiu. Um pouco foi para a casa da avó, né, que era uma conhecida nossa que a gente conheceu como vó. A avó Carmelita. A avó Carmelina. E o restante veio aqui para Morato, na casa do meu tio Lola. Então dividiu um pouco até se localizar. Quem conhece a viela do Lola, lá no 120, né? Isso. Quem é do 120 conhece a viela do Lola. Já ouviu, gato? Não. Não? Eu andava pouco lá no 120. O 120 a gente subiu. Eu cheguei com 12 anos de idade, foi ontem, né? Isso aí faz bastante tempo já. Era tudo mato aqui. Não, então, eu cheguei com 12 anos de idade, então foi ontem. Não faz muito tempo assim, né, Ana? Gente, tem história, assim, eu tenho uma amiga que ela sempre falava assim, Ana, você tinha que escrever um livro. Eu falei, quem sabe um dia. Mas num livro não tá, mas num podcast, quem sabe, né? Já começou, Já né? começou. E aí, começou a trabalhar com a família, e preocupação com os filhos com o estudo. Qual momento você pensa assim, eu acho que eu vou voltar, surge uma luz assim, vou voltar a estudar? Porque assim, até então não tinha pretensão de voltar. E aí, mais assim, surge uma luz assim, eu acho que eu posso voltar para a escola. Então, na verdade, gente, eu pulei, né? Eu sou casada e meu marido, ele estudava, né? Mesmo com a dificuldade, ele nunca parou de estudar. Ele trabalhava no Brás e estudava lá e depois vinha, né? Já saía do trabalho e ia direto para a escola. Terminando também, não sei se ele tinha parado, não me recordo também se ele tinha parado e voltou nessa época, não me recordo. E ele sempre quis que eu voltasse a estudar. Então, na verdade, ele que foi o incentivador de que eu voltasse. Porque eu não queria, né? Eu já tinha 3 filhos
Eu falava, gente, eu não vou conseguir estudar com 3 filhos para cuidar, casa e tudo mais, trabalhando. Na época a gente tinha uma padaria no Jardim Alegria, ia de madrugada para a padaria, mas ele sempre, não, tem que voltar a estudar, tem que voltar. Daí voltei a estudar à noite, aqui no Soubem, né? Daí fazia tipo supletivo, voltei na 7ª, 8ª, e depois dei sequência. Quando eu voltei para estudar, eu comecei sempre me interessei pela questão de medicamento. E eu falei, para quem não queria estudar, eu voltei e terminei o Fundamental 2, né? Quando eu comecei o médio, eu comecei a fazer um curso de auxiliar de farmácia. Daí eu estudava de manhã, lá no Senai, na Tiradentes, e à noite continuava fazendo o primeiro, segundo e O terceiro. ensino médio. Aonde parou o auxiliar de farmácia nesse meio aí? Porque aí concluiu, não concluiu, como que foi? Então, daí eu fiz o curso de auxiliar de farmácia, daí fiz estágio, tudo, daí queria fazer o técnico. E nisso eu terminei, né, o médio e resolvi entrar na faculdade de farmácia. Daí fui fazer farmácia, que era uma coisa assim, que quando criança não tinha sonhos, né? Depois com os filhos que eu voltei a estudar, essa questão de sempre gostar de ler uma bula de remédio. Eu até brincava que eu entrava na farmácia e parecia que eu estava no shopping, né? Olhando os medicamentos. Eu vim parque de diversão hoje. Entrei na Bifarma. E daí resolvi fazer a faculdade de farmácia. Daí começou esse sonho, né? De gostar de remédio. A gente já estava numa situação melhor, né? Uma situação melhor financeira, os filhos estudando, eu trabalhava, estudava. E daí resolvi fazer a faculdade de farmácia. Pode ia falar? Ia falar, né? Que não foi muito assim o que eu... Assim, não é que eu não gostei do curso, mas assim, eu sou uma pessoa muito realista. Na verdade, eu sou bem objetiva e realista. Então, a gente tem que ver o que dá para fazer. Então, sempre é isso. Eu pondero o que vai dar no momento para fazer. E eu fiz 6 meses do curso de farmácia e eu vi que eu não me encontrei. É um curso muito difícil, né? Tem muitas fórmulas, anatomia. Eu tinha que me dedicar muito e eu não tinha esse tempo para me dedicar. Daí eu fiz 6 meses e tranquei a matrícula. Quando minha mãe estava fazendo a faculdade de farmácia, eu estava fazendo educação física. Isso. E a gente trocava figurinha de anatomia. Eu também tinha anatomia da faculdade e ela estava fazendo faculdade de farmácia, né? Chegou uma época em casa, quando eu falei lá atrás que o estudo virou prioridade, eu fazia faculdade, o Lu fazia e o Hélio fazia. Todo mundo estudava ali. Todo mundo estudava. 3. E aí minha mãe trocava algumas figurinhas até mesmo na parte de anatomia, porque eu já estava ali fazendo educação física e ela estava fazendo farmácia. Então, algumas coisas batia de conteúdo. E aí passou esses 6 meses, viu que não era isso, e aí decidiu fazer o quê? Então, ou, não, agora eu vou parar mesmo, então faculdade não é, já me formei no ensino médio, tá bom. Então, daí eu vi que não daria mais para mim voltar, né? Tranquei, quando a gente tranca é na esperança de voltar. Mas daí eu analisei tudo, o que estava acontecendo, tudo que eu tinha passado durante o período que eu estava fazendo. E foi uma época que eu comecei a trabalhar em escola. Eu arrumei um trabalho como secretária de escola. Para quem não estudou, foi parar na escola. Sim. Quem trabalhou em casa de família, né? Fui trabalhar como secretária de escola. Né? Foi uma experiência, falo assim, que eu nunca esqueço. O dia que eu comecei a trabalhar, a escola que eu trabalhava tem uma rampa enorme para subir. Eu acho que eu demorei 2 horas para subir aquela rampa. Vou, não vou. Porque eu estava um pouco perdida, né? E como eu disse no começo, eu sempre achava que eu não tinha capacidade para aquilo. Eu falava, gente, como que eu vou ser secretária de escola, né? Um cargo de confiança, tem um monte de coisa. Eu malemar sei mexer no computador, eu não estudei, né? Como que eu vou fazer isso? Mas, assim, encontrei uma diretora, assim, maravilhosa, né? A Renata Sperati, que me recebeu, Tia assim... do novinho. Ah, tia do novinho? Me recebeu super bem.
E eu também sou uma pessoa assim muito sincera. Eu não sou de enrolação. Então eu contei para ela realmente a minha situação, a minha dificuldade, que eu estava ali, mas eu ia ter que aprender, porque eu não tinha conhecimento de nada de escola. Era a primeira vez realmente que eu estava entrando numa escola. E assim, ela me recebeu super bem e a gente trabalhou junto. Tinha um outro secretário que trabalhou na escola, o Cícero, e assim, ele ficou à disposição para me ajudar. E daí eu fiquei 2 anos nessa escola. Eu fiz estágio nessa escola também. Eu fui fazer estágio lá no Fani. E aí você ficou 2 anos nessa escola. O que o ambiente escolar ali influenciou, te incentivou ou abriu os olhos para outras coisas? Porque aí você tinha parado a faculdade e foi trabalhar na secretaria da escola. Ali despertou alguma coisa para realmente voltar a estudar ou não? Ou ainda era uma coisa que estava meio adormecida? Então, a escola despertou muita coisa. Primeiro, a questão do ajudar, né? Porque quando você trabalha numa escola, você está envolvida com muitas pessoas. E eu me dei muito bem, assim, com as professoras, com os alunos, com a direção. E daí começou aquela questão, né? Nossa, eu poderia fazer pedagogia, né? Mais uma vez foi meu marido, né? O Hélio que começou, você podia fazer pedagogia, você já está na escola, né? E já tem tudo a ver com o que você está trabalhando. Daí você vai pegar gosto e tal. Daí resolvi fazer pedagogia, fui fazer na UNG em Guarulhos. E levei mais pessoas comigo, gente. Assim, já comecei ali na escola, algumas amigas que eu conheci ali na escola que não tinha faculdade, só tinha magistério, a Socorrinha, né, que virou minha amiga, a Sueli. Então, ainda levei algumas meninas comigo, assim, incentivei elas também a ir estudar, porque tinha algumas professoras na época que trabalhavam de adjunto e elas eram da frente de trabalho. Então, acabando a frente de trabalho, elas acabariam saindo. Então, acabei puxando outras pessoas comigo para a faculdade e foi aí que realmente eu comecei a pegar gosto pela essa questão do ensinar e aprender. Porque como eu não sabia nada, eu aprendi muita coisa. Tanto que quando eu saí, assim, eu entrei na escola, eu não sabia nada. Quando eu saí da escola, foi porque teve um concurso e eu não passei nesse concurso, daí eu saí. Só que eu fui ensinar as pessoas que passaram nesse concurso. O trabalho que eu tinha aprendido ali a duras penas, né? E teve pesquisando, daí eu fui ensinar para as pessoas, né? Como também me ensinaram quando eu entrei, né? Então, para mim, assim, foi uma coisa, assim, muito gratificante. Eu jamais me imaginava ensinando outras pessoas. E até computador, que você falou que não sabia mexer muito no computador. Pegava, catava uns milhozinhos ali. Hoje eu estava contando pro Arthur, antes de eu vir para cá um pouquinho, eu fui desligar o computador. Daí eu estava falando para ele, Arthur, quando a avó começou a trabalhar, eu não conseguia desligar o computador, eu ia no botão direto, não conseguia ir lá no iniciar tudo e desligar. Eu já desligava aqui, ele falava assim, vó, e você desligava direto e estraga o computador. Eu falava, era isso que a diretora falava, até que um dia eu falei, não, eu não vou mais desligar esse computador dessa forma, eu vou desligar da forma correta. E fui pegando jeito. E aí foi para faculdade. Aí começou, se formou na UNG. Aí, onde aparece o risque-rabisque nessa história? Porque assim, a partir do momento, muitas vezes, quando a gente se forma, eu não conheci ninguém que vai para a faculdade, principalmente de pedagogia, eu vou fazer pedagogia que eu quero abrir uma escola. O pessoal geralmente para pedagogia é realmente para dar aula e sai com a cabeça lá, tipo assim, eu vou transformar o mundo, eu vou ser o melhor professor do mundo, porque eu tô saindo da faculdade e aquele professor da escola não sabe nada. Eu que sei tudo. Da onde surgiu, de onde foi no meio desse caminho aí? Então, na verdade, eu nunca entrei numa sala de aula para dar aula. Eu me formei e eu nunca sei o que é entrar na sala para mim, montar um plano de aula. Sei fazer, mas eu nunca ensinei os alunos. Na escola eu trabalhava na parte administrativa e quando eu saí da escola eu não pensei em dar aula, porque assim, eu pensava que eu ainda ia continuar no trabalho que eu estava. E o risque-rabisque, na verdade, surgiu quando assim, a gente chega num ponto que você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? Teve muitas mudanças na nossa vida. E chegou uma hora que a gente tinha que tomar uma decisão. Nossa, eu preciso de um trabalho
que atenda a família, né? Daí que a gente resolveu, vamos empreender em algo. E vieram várias ideias, né? Queria fazer papelaria, daí a gente começava a pensar, eu acho que isso aqui dá certo, vamos fazer uma papelaria. Falaram até de montar adega, a gente já tinha tido uma padaria, e ficamos pensando o que a gente poderia fazer que atenderia a gente naquele momento, né? A gente tinha que ter uma solução, mas teria que ser algo que trouxesse uma renda para dentro de casa. E foram várias ideias. Daí, mais uma vez, né, eu falo assim que na família sempre tem que ter um cabeça que puxa, que dá as ideias e a gente discute junto. Apesar que lá em casa nós temos sempre essa questão da gente resolver as coisas junto. Então, conversa, um dá uma ideia, outro dá outra, até chegar numa solução. E o Hélio falou, a gente podia montar uma escola, porque você está terminando, está se formando. O Luciano já tinha feito o magistério. Daí tinha minha outra sobrinha que mora com a gente, a Mari, que também estava fazendo magistério. E daí eu falei assim, eu achei meio absurdo aquilo. Eu falei, gente, mas como que a gente vai montar uma escola, né? Nem dá pra montar uma escola assim do nada. Eu nunca dei aula, eu não sei como que tem que fazer, por onde que a gente vai começar essa história. E só um detalhe pra complementar, você se formou em 2004. Isso. E eu formei no magistério também em 2004. Então nós dois estávamos formados, se formou no mesmo ano. Eu 2005, que eu... Ainda ficou o último ano, né? Faltando 6 meses. Então assim, parece que veio meio que direcionando para conseguir montar a escola, porque senão... Sim. Daí resolvemos montar a escola, só que também a gente não tinha muito tempo. Por quê? Nós tomamos essa decisão no mês de outubro. E nós queríamos que a escola funcionasse em fevereiro, né? Porque eu falei, não posso ficar mais um ano parado, todo mundo praticamente em casa parado, esperando. Então, a gente tem que agilizar essa escola para que comece, no ano letivo, a gente já tem aluno nessa escola. E nós tínhamos o terreno. E na época, quando a gente foi montar a escola, nós fizemos, assim, pesquisa, algumas pessoas, conversamos com algumas pessoas, se ali no 120, né, entre 120 e Apoador, que é a minha escola, se seria um lugar bom. E daí começaram a dar dica. Na época falaram que o melhor lugar para montar uma escola seria no Jardim Alegria. Daí eu falava, gente, eu moro aqui no 120, eu vou ter que ir pro Jardim Alegria, todo né? dia. Se você pensasse em locomoção família, literalmente... E a escola é a 500 metros de casa, na verdade, né? Daí, enfim, resolvemos que nós iríamos montar essa escola no mês de outubro. E aí, antes de começar a montar a escola e aí chegar no nome, deixa eu falar os nossos parceiros, bebe uma água que a gente já continua. Agora melhorou minha garganta, gente. Galera, deixa eu falar pra vocês da mais nova parceria aqui do Quebrada, que é a Adega Central Morato. Se você quer bebidas para sua casa, para sua festa, também no atacado e no varejo, a Adega Central Morato é a pedida certa. Fica ali na rua Cerqueira Gama, número 89, no centro. Pertinho ali do Aloha, do Prensadão, da novo estabelecimento ali da Maju, que tá chegando para aquele espacinho também. Quer fazer o seu pedido? QR Code tá aqui na tela, que vocês podem fazer o pedido, eles entregam na sua casa. Entrega até as 3 horas da manhã. Ontem foi aniversário da Thalita, mandar um abraço pra ela, parabéns Thalita aí, que fica à frente da adega, eu sempre falo com ela, então parabéns. E aqui ó, está o Instagram dele, Adega Central _Morato. Então sigam eles no Instagram e façam pedido através do QR Code aqui, beleza? Hoje, quarta-feira, é dia de pizza. Na verdade, todo dia, né, gata? É dia de pizza, né? Dia de pizza. Eu acho que hoje a gente poderia passar na Maju, né? Vamos passar na Maju. Você acha? Vamos passar na Maju. E quem quiser ver se a gente foi mesmo, acompanha aí no... É isso aí. Então, ó, quarta-feira também é dia de pizza, é dia de Maju Mamma Mia. Hoje tem promoção a R$ 95,99, 2 pizzas mais um refrigerante com a borda recheada de catupiry, tá bom? QR Code tá aqui na tela, que são mais de 180 sabores de pizzas, entre doces e salgadas. O Instagram também tá aqui do outro lado aqui, ó. Tá aqui do ladinho aqui, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. E aguardem que tem novidades aí da Maju, por final de julho, mais ou menos.
a Maju mais uma vez vai parar o centro de Morata. Então acompanha aí a Maju, Mamma Mia. E se quer saber também um pouquinho da história da Maju, a gente tá vindo com várias histórias aqui, né, É gato? verdade. Quer saber um pouquinho mais da história da Maju? Por que esse nome Maju? Por que essa bonequinha bonitinha aqui do lado, ó? A Rai falou que era irmã dela, mas não é a irmã da Rai. Pra vocês saberem, acompanha o episódio lá, número 300, que foi junto com o Ivo e com a Jéssica, da Maju, Mamma Mia. Então, E se quiser saber da história da Rai... se quer saber, porque a Rai falou que parece a irmã dela, essa bonequinha também. Assiste, né? Se eu não me engano, é o episódio 297, se eu não me engano. Na próxima. Então, ó, acompanhem lá que a história é bem bacana da Maju também. Fechou? Fechou. O Chivas tá com casa nova, gente. Eles voltaram lá pro 120 porque estão focando aí no delivery. Então, se você quiser um hambúrguer na sua casa, a partir do momento que você finaliza o pedido nesse QR Code, até chegar na sua casa em 15 minutos, pede esse hambúrguer lá no Chivas, que eles estão trabalhando para isso, para ser o delivery mais eficiente aqui de Francisco Morata em relação à alimentação e também nos hambúrgueres smash, hambúrguer artesanal. É a pedida certa, tá bom? Então tem um turbo bacon lá, né, gato? Que é, ó, Nossa. gigantão ali, que é maravilhoso. Tem as marcas de lanche que é mergulhada ali no cheddar com a farofinha de bacon, que é maravilhosa. Então faça o pedido também através do QR Code aqui e siga aqui no Instagram, Chivas Burger, que é a pedida certa. Show? Robson também do Strong, nosso parceiraço aí, mandar um abraço pra ele. Um abraço pra mãe dele, que na segunda-feira, dia 16, foi aniversário dela, né, gato? Feliz. O Quebrado Sem Mitos deseja felicitações para Come- o Robson. Comemorou aí algumas primaveras e algumas voltas da lua. Da Terra em volta da Lua aí. Então, parabéns também pro seu aniversário. E se você quer uma comidinha caseira com gostinho de casa ali, de família, no Restaurante Strong você encontra, porque, ó, de segunda a sábado, todos os pratos tradicionais estão ali. E toda quarta e sábado tem feijoada. E eles entregam também através do QR Code que tá aqui na tela. Tem filé de franga parmegiana, tem picadinho, tem purê com tilápia, tem macarrão no molho, tem macarrão com frango ao molho. Tem virado paulista, tem, ó, uma variedade de prato lá. Tem a salada à moda, que é maravilhosa também. Então, QR Code eles entregam na sua casa e já reserva o pedido, porque sempre quando é tilápia, você tem que reservar, tá bom? Então, de sexta-feira, que é o dia da tilápia com purê, QR Code reserva e vai retirar lá, porque, ó, acaba rapidinho. E siga eles também aqui no Instagram, Restaurante Strong. Fechou? Isso aí, meu. Acabou? Primeiro round? Primeiro round acabou. Chegamos no Risque Rabisque ali, resolveu que iria montar uma escola, fez uma pesquisa, mas estava ali queria montar perto de casa, ali no 120, e a decisão foi para montar, ali no mês de outubro, bater o martelo, vamos montar. E como que foi esse processo, nome e essa construção? Então, daí nós resolvemos montar essa escola e começamos a agilizar, né? Colocou o pessoal lá para trabalhar, o terreno ele era todo fechado. E daí a gente foi pensar em nome, vários... Na época eu ainda fazia faculdade, né? Na UNG, então eu ia no ônibus, até o Cícero, que foi o secretário da escola que eu trabalhei, eu sempre conversava com ele me dava algumas dicas, né? Só que o nosso maior problema era isso, era que a gente tinha que ter aluno, né, para já ir trabalhando. Então a escola não estava pronta. Sem nenhum bloco. Isso, mas a gente já tinha que pensar na matrícula, porque como que a gente ia começar em janeiro, fevereiro, se a gente não tivesse aluno? Então a gente tinha que correr meio que contra o tempo. E o nome veio várias ideias no nome. Mas mais uma vez quem achou o nome da escola foi Hélio Gomes. Ele foi para Minas na época e ele viu uma escola chamada Risque Rabisque. Ele falou, a gente podia colocar esse nome e tal. Daí começou essa ideia do Risque Rabisque, eu comecei a fazer pesquisa de como que funcionava uma escola. Gente, eu não sabia nada assim de como que ia montar uma escola, como que ia fazer. Então, assim, comecei a fazer pesquisa sobre isso e, ao mesmo tempo, eu resolvi já iniciar um processo de matrícula. A partir do momento que a gente resolveu o nome da escola, os pedreiros estavam trabalhando.
Eu lembro que eu falava para eles, esse portão aqui tem que ficar fechado, porque se alguém passar aqui na escola, aqui na rua, E e vi. ver que tá desse jeito aqui, só areia e bloco aqui, ninguém vai querer fazer matrícula na escola. Então foi uma coisa tudo paralela. A gente começou a correr meio que contra o tempo. O telefone era o telefone da minha casa, que a gente colocou, né? Fizemos uma propaganda e colocamos o telefone da minha casa para atender. E eu comecei a idealizar uma escola. Então eu sabia como que a minha escola seria. Eu sou muito disso, tanto que até hoje, que se eu vou fazer uma festa na escola, algum evento, eu já vejo, as meninas falam assim, Ana, depois que você teve a ideia, não adianta mais querer mudar, porque eu já fecho os olhos, eu já estou vendo aquilo que eu quero fazer. E foi a mesma coisa com a escola. Então, quando a gente começou a obra, eu já sabia como que seria a escola, como que seria cada sala, o que eu colocaria dentro dessas salas, como que eu atenderia essas crianças, e foi isso que eu fui passando para as pessoas que procuravam a escola. Nesse período de outubro até inaugurar em fevereiro, qual foi a maior dificuldade? Foi realmente ir atrás de aluno, sem ter escola? Ou foi a obra? Porque a gente sabe que obra sempre atrasa, sempre dá problema. Qual foi a maior dificuldade? Ou o medo de realmente, a gente está investindo aqui, está querendo fazer, mas também não tem a garantia de que vai ter aluno, se vai dar certo, o que era? A maior dificuldade, na verdade, foi a obra, né? E assim, algumas pessoas também que a gente conversa, porque nesse meio você encontra muita pessoa que te levanta e muitas pessoas que te derrubam. Então, teve muitas pessoas que falaram para mim, nossa, uma escola, nossa, não vai ter 9 alunos, né? Você vai gastar um dinheirão, vai montar tudo, tem escolas aí que não tem 9 alunos para... E tinha outras pessoas que já falavam, não, vamos para frente. Só que assim, eu sou um tipo de pessoa que a partir do momento que eu decidi fazer, nós vamos fazer, né? Então, nós vamos fazer e vamos ver no que vai dar. Então, a partir do momento que a gente decidiu fazer, que eu idealizei a escola e que eu resolvi que eu ia fazer matrícula, eu não pensei mais em desistir, né? Eu só pensei para frente. Eu comprei material usado, a gente, naquela época não era, naquela época, agora eu falando naquela época, 20 anos atrás, não era essa coisa de internet assim tão... Não tinha Mercado Livre. Tá hoje. Então, a gente procurava na lista amarela mesmo, lugar de escola que estava vendendo as coisas, e fui comprar móveis em outros lugares, e conforme eu ia conversando com as pessoas que me vendiam. O Bocão ia buscar da perua. O Pisson, né, foi junto comigo buscar as coisas. E, assim, quando eu falo assim de não desistir, em outubro a gente começou a fazer, no dia 10 de novembro eu fiz a primeira matrícula. 10 de novembro. 10 de novembro eu fiz a primeira matrícula. Sem sala pronta. Sem escola, sem nada. Só conversando com a pessoa. A pessoa ir na minha casa e falar, não, a escola vai ser assim, ela vai atender Que foi o Lucas de Diogo? Não, foi um outro aluninho. Que era de uma moça que trabalhava no São Tiago, né, na papelaria. Caraca. Então, daí a gente foi fazendo esse processo de matrícula enquanto a escola ficava pronta. E aí chegou a inauguração. Chegou a inauguração assim, o primeiro dia de aula. Como que foi a expectativa, a recepção? Já tinha aberto a escola para os pais ver, os pais viram no dia que foram levar as crianças? Como que foi toda essa... Não, quando eu fui fazendo a matrícula, eu não dei uma data para os pais. Eu dei a data que iria iniciar o ano letivo, mas eu não dei uma data que foi 1º de fevereiro de 2005. Eu não dei uma data para conhecer a escola. Então, eu falava que quando estivesse pronta, a gente ia abrir para os pais conhecer. Os pais tudo doido, né? Matricula o filho no lugar que não tem nada. Uma escola que nem pronta também. É sinal que acreditavam e compraram. Fala assim, ó, é o seguinte, você matricula seu filho aqui, ele vai estudar, tá garantido, só que não tem uma data para começar. Então, ó, no dia que tiver pronto, eu te aviso e você vai, fechou? Mas é a questão de você passar, né? Então, assim, eu montei uma sala de recreação. Então, eu não tinha comprado as coisas. Mas eu já falava para os pais o que ia ter naquela sala de recreação.
É a sala de Não, recreação. mas se você quer uma mulher melhor pra trabalhar com marketing do que isso, deu algo que... Que nem tinha. Não, mas vai ser assim, tá? Eu garanto. que Não, vai ser assim. nós vamos fazer uma sala de recreação, vai ter isso para as crianças. A gente trabalhou com período integral, então vai ter o almoço, vai ter o refeitório, vai ter, né? Então, assim, eu passava, mas aquilo, assim, é nítido para a pessoa. Então, a pessoa... Que assim, né, a gente, eu fiz a brincadeira aqui, mas é que, pelo que você conta, dá-se a entender que você passava informação com seriedade e confiança. Sim. E é por isso que eu acredito que as pessoas acreditaram. Você teve essa credibilidade entendida das pessoas. As pessoas acreditaram na sua ideia, acreditou que ia estar pronto, que você ia entregar aquilo, como de fato você entregou aquilo que você E assim, eu procurei fazer da forma que eu passava. Então, assim, no dia 18 de janeiro, eu abri a escola para os pais conhecerem. Daí estava tudo arrumadinho, impecável a escola. A salinha de recreação lá, nós compramos vários, né, brinquedos, até foi eu e o Lu, a gente comprou em Várzea, né, de um senhor lá, compramos várias coisas, os tatame, tanto assim que eu montei a escola e depois a gente vai chegar nesse ponto. E teve tempo que eu tive que tirar um pouco das coisas. É bastante coisa. Daí a gente via que não era a realidade, porque é o que eu falei, a gente tem que trabalhar dentro de uma realidade, do que você pode atender. E daí no dia 18 de janeiro eu abri a escola, para os pais irem conhecer quem já tinha feito matrícula. Já tinha a tia Socorro, né, que foi minha primeira funcionária. Dia 18 de janeiro, com quantas matrículas você estava? Então, no dia 18 de janeiro, falar assim para você, eu não me recordo quantas matrículas eu estava, mas no dia que nós iniciamos as aulas com 56 alunos. Puxa! Com É que 56. você falou de 18, estava imaginando aqui que 18 foi quando você abriu. Não, assim, eu abri para conhecer, mas o primeiro dia de aula foi dia 1º de fevereiro. De fevereiro. Aí foi aberto. Aí você tinha Isso. 56 alunos matriculadas. Que legal, cara. E daí Nossa, os pais foram conhecer. Nossa, Uma escola que não ia ter 9? Foi uma festa, né? Quando os pais foram. E daí, depois que a escola abriu realmente, daí que os pais procuraram a escola, né? Porque daí todo mundo queria conhecer o que tinha acontecido ali, naquele lugar. Porque na verdade, até eu tinha um pouco de receio. Eu falava assim, nossa, é apoador, né? Porque eu moro ali perto do mercado, né? A gente acha que mora mais no centro, do 120. Mas assim, nossa, maravilhoso lá, assim, a gente nunca teve problema. Os próprios vizinhos ajudaram a olhar a escola, né? A cuidar da escola. Então, hoje mesmo, o meu carro estava do lado de fora, tá tendo uma obra lá, daí já veio um vizinho, ai, Ana, não dá para você tirar seu carro daqui, eu tô com medo de alguém passar aqui, os ônibus estão passando muito perto, então tem esse cuidado, né? Então, depois que realmente a escola abriu, daí o pessoal começou a realmente procurar a escola. Legal, legal. De outubro para janeiro, para fevereiro, para começar. Tinha empreendido na padaria, mas não tem nada a ver com empreender em escola. O que vocês precisam pôr na cabeça ali para virar essa chave que agora a gente depende disso daqui e tem que fazer isso aqui dar certo? Qual o olhar empreendedor que você acha que começou a nascer ali? Foi a questão do cuidado, né? Do atendimento que você vai dar. Porque para você ter o seu aluno, então você tem que ter um diferencial. Como que você vai atender essa criança, como que você vai acolher, como que você vai atender essa família. E, na verdade, o Risque Rabisque, ele virou uma escola familiar. É uma escola realmente familiar. Então, a gente trabalhava com o acolhimento das pessoas que chegavam. Tanto que chegou uma época na escola que eu não estava atendendo criança. Eu não queria, falava, gente, não, assim, entrava 2 crianças, eu descia aqui no centro de Muratos, comprava 2 cadeirinhas, uma mesa, subia, colocava, porque as que eu tinha já não estava mais atendendo, né? Então foi isso, o empreender é você acolher o seu cliente, né? Você cuidar do seu cliente, você zelar pelo seu cliente. Você falou de escola família, porque todo mundo foi trabalhar lá, né? E, assim, a família foi ajudar, né? Meus filhos foram me ajudar na escola. O Lu foi foi a tia Socorro, que era uma pessoa que a gente já conhecia, que foi trabalhar na cozinha. Me ensinou muita coisa, né? Aprendi muita coisa com ela. O Lu foi trabalhar. Foi o primeiro pro. O primeiro pro. Foi o primeiro pro. A minha filha também foi trabalhar dando aula de inglês.
Daí depois chamamos o Elton, né, que era da família. Mas assim, quando eu falo que o Risca e Rabisca ele acabou virando uma escola familiar, é porque assim, a gente não atende só a criança. A gente começou a atender a família também, né? Porque cada pai que vem ali, ele vem com uma dor, vem com um problema, vem com uma necessidade. Então, a questão de você acolher a família também, escutar o que a família precisa. E eu acho que até, que nem você falou ali por morar mais próximo do mercado ali do centro do 120, achar que tá mais no centro, ou pode, ali onde é a escola hoje, um pouquinho mais afastado e tal, eu acho que o abrir a escola da forma que abriu naquele espaço que as pessoas que não acreditavam muito, eu acho que as pessoas também se sentiram valorizadas Sim. e cuidadas por falar, meu, alguém acreditou no nosso bairro e investiu aqui. Porque era o improvável, né? Não, geralmente vai investir no centro, vai investir mais próximo, onde tem mais movimento, não mais um pouquinho mais afastado. Posso dar uma palavrinha aqui? Não, tá atrapalhando. Bora falar. Tá. Mas, ó, de verdade, Ana, na verdade, essa visão que você teve já foi uma visão de empreendedora. Essa visão que você teve, ao meu ver, foi uma bela visão, porque você trouxe, na realidade, um negócio para dentro do bairro que era um negócio carente. As pessoas precisavam daquele negócio. Sim. Ali. Havia uma necessidade ali. É muito mais fácil uma mãe que precisa de uma escolinha levar próximo de casa do que ela ter que descer no centro para levar e depois descer no centro para retirar. Isso, de repente, poderia gerar até um custo para ela se ela não tivesse condições de ir lá pessoalmente, né? Tinha que pagar alguém para ir. Então, estando perto, se torna mais fácil. No caso, a mãe, ou o pai, o responsável, pode ter uma rede de apoio para buscar e retirar estando perto de casa. Sim. Então, assim, você já teve uma visão de empreendedora aí já, né? E por isso que eu acho que esse é um dos fatos também de ter dado certo, né? Mesmo sem ter conhecimento, né? Já acabou. E aí, nesse período aí, começou as aulas, começou as matrículas. Quais foram os perrengues no começo? Porque, querendo ou não, idealizou a escola, tava na cabeça, tava pronta. No dia 18, abriu para os pais olharem. Dia 1º começou as aulas, mas ainda era tudo teoria. Não era funcional ainda. Aí entrou as crianças, aí começa a viver o negócio. Como é que foi O isso? que você imaginou? Tava dando certo? Teve que alterar? Não, pra isso que a gente tem que arrumar, esse horário não dá, essa sala tem que mexer. Como que foi isso? Porque assim, tem o real e o imaginário ali, né? Porque é expectativa e realidade. A gente tem uma expectativa, mas agora as crianças chegou, agora é a realidade. Como que foi? Ô, Gato, mas antes disso, responde uma coisinha antes, porque vai dar... Como é que foi o primeiro dia? Aí você já dá continuidade à pergunta. A gente nem dormiu. Então, o primeiro dia eu resolvi fazer uma festa, não sei, né? Acho que uma festa de comemoração, de tudo. Então teve bolo, as crianças foram só para brincar. Uhum. Então o primeiro dia foi uma inauguração com festa, bolo para as crianças. E aconteceu, as crianças vieram, mas assim, eu não digo assim, o primeiro dia, a primeira semana. Nossa, a primeira semana foi muito difícil. Gente, quando terminou na sexta-feira, eu fui direto pro hospital. Assim, eu tava travada, assim, coluna, tudo, sabe? Assim, acho que a tensão de você... Porque quando eu comecei a montar minha escola, teve pessoas que falaram assim que ia ter 9 crianças. Daí você começa com 56 alunos. Foi tipo a creche do papai. E tipo criança chegando. Tinha pai querendo matricular. E eu não tinha nem cadeira para colocar essas crianças. Né? Então, tipo assim, montou meio que uma listinha de espera para ir atendendo. Então, assim, eu não queria deixar de atender, mas também eu não podia, né? Olha, pai, então nós estamos na primeira semana, vamos aguardar, na próxima semana a gente abre o processo de novo. E daí nós começamos a organizar a escola. Foi onde eu falei que eu tive que tirar coisas, né? Eu tinha muito brinquedo. Então, assim, daí entrou aquele monte de criança na sala de recreação e teve uma... a gente conta que teve uma caixa... Tô imaginando já. Nós compramos uma caixa bem grande. Eu até tenho essa caixa de madeira. Nossa, eu tenho essa caixa de madeira até hoje lá. Lá guardado. E tinha vários brinquedos, tudo de montar. Né? Então, assim, era tudo de encaixe. Então, tinha palhaço, tinha relógio, tinha bola, tinha... Nós nunca mais conseguimos montar essa caixa. Voltar ao normal, porque, meu... Voltar essa caixa, montar todos os brinquedos com as peças, a gente nunca mais, porque foi uma mistureba de tudo. Que legal. E tinha umas coisas que a gente via que a gente
Quando a gente foi comprar os brinquedos, isso é legal, vamos levar. A gente nem sabia o que era. Tinha um lá que era de passar cadarço. Não tinha muita tinha um de noção, amarrar. né, do que Só comprava. Do que ia comprar para as crianças naquela idade. Então, era um tal de levar coisa para casa. Olha, essa sala aqui está muito congestionada, tem muita coisa que não está dando, então leva tudo para casa. Né? Era a questão de morar perto, né? Então, a gente começou a remontar a escola novamente para atender realmente as crianças que estavam ali com a gente naquele momento, né? O que servia para brincar naquele momento, umas coisas levamos, depois a gente ia trazendo aos poucos. Então, nessa primeira semana, a gente foi reformular. Nós fazíamos reunião de sábado e a gente ficava o dia inteiro, Nossa né? Senhora, fazer reunião de pais o sábado. E nem dormia na sexta preparando pro sábado fazer Não, mas reunião nossa. Né? A gente fazia uma reunião no sábado para organizar a semana. Né? Então, a gente fazia essa reunião e todo mundo... o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, é por isso que eu falei assim, é o pensar. Se não tá legal, então vamos fazer o que a gente pode estar melhorando para estar atendendo. Uma coisa que eu lembro bastante desse primeiro ano era o pátio, que era de cimento. Cimento. E as E as crianças corriam, mas levantavam um pó, velho. Era um pó, as crianças iam embora tudo cinza. E aí todo dia a gente tirava acho que uns 3 quilos de areia, porque varria, soltava areia. Todo dia varria, aquele quintal, aquele pozão, pegava de lata, velho. A areia que soltava do piso. Isso aí eu falo, meu Deus do céu, isso era trampo. E na verdade, assim, e foi uma época assim, difícil o primeiro ano. Eu estava no último semestre de faculdade, eu ainda fazia faculdade. Daí eu chegava da faculdade, o Hélio me esperava, nós subíamos para a escola e nós dormíamos lá, dormíamos nos colchonetes de criança. Por quê? A gente ia arrumar, ia limpar, ia organizar. E na questão do atender, então assim, a gente queria o aluno e a gente não queria deixar nenhum pai sem atendimento. Então teve uma época que eu abri a escola às 5 horas da manhã. Nossa! 5h30 chegava o primeiro aluno, então 5 horas, daí a gente dormia lá, porque eu chegava da faculdade e falava, não, dormia aqui, eu e o Hélio lá nos colchonetinhos, daí levantava às 5 horas da manhã, fazia o café, limpava, arrumava e ficava recebendo as crianças. Então, assim, sua segunda casa, então. Segunda casa. Quase a primeira, porque a gente ficava o dia direto. Nós almoçava lá, né, porque a tia Socorro fazia comida para todo mundo. E até nesse ponto, quando eu falo de ser uma escola familiar, é por conta disso. Assim, eu não consigo, por exemplo, quando montou a escola, então a gente fazia refeição só para as crianças, né? Porque geralmente escola é assim, né? As crianças. Eu falava assim, gente, mas nós não vamos descer para casa para almoçar, com um monte de coisa para fazer. Eu não tinha condições de sair da escola um segundo. Então nós ficávamos na escola direto. Então os meninos chegavam da escola, já ia para lá, almoçava. O Lu já tinha terminado, né? A Grace e o Lucas que estudava. Subia para lá, já almoçava. Daí você tem um funcionário. Daí num dia, eu já não trouxe marmita. Daí ficava olhando. Outro dia, não sei o quê. Daí, desde então, é para todo mundo. Então a gente faz almoço lá. Outro dia uma amiga perguntou assim, mas você não cobra deles? Eu falei, não. O almoço aqui, o que tem aqui é para nós. Então todos almoçam na escola, tomam café. É a escolinha, né? É a escolinha. O pessoal passa, não, vou passar na escolinha. Faz uma marmitinha que eu vou passar aí na escolinha. E é assim. Nesse primeiro ano, o que você acha que foi mais difícil da escola, assim? Você acha que foi realmente a parte pedagógica? Você acha que foi administrar? Porque, querendo ou não, ali era um negócio, então dali que tinha que sair a renda. Você acha que foi funcionário? Você acha que foi entender como funcionava o expandir da escola, ser conhecida e começar a expandir? Na verdade, o que eu acho que foi mais difícil foi você entender a necessidade de cada pai. Porque cada um que vem, ele vem com uma necessidade. Tanto que eu terminei a minha pedagogia no meio do ano, em junho, e em agosto eu comecei a fazer psicopedagogia. Eu fiz psicopedagogia para entender os pais, né? Para me escutar os pais, porque cada um quer uma coisa diferente para o seu filho, né? Cada criança vem com um histórico diferente, né? E você tem que conhecer o histórico dessas crianças para você passar para quem está trabalhando para você. Porque como que você vai ensinar uma criança que você não conhece? Né? Então, você tem que conhecer essa criança, conhecer a família, para você passar para o professor, para você
instruir como que vai ser o atendimento. Então, assim, e foi difícil essa parte, né, de você acolher o pai e começar a perceber que não dá para você fazer individual para cada um. Então, você tem que chegar num consenso que você consiga atender a maioria. Sabe uma coisa que eu lembro também? Eu só lembro das tragédias, né? Eu lembro eu lembro do piso e eu lembro que não tinha a parte de cima. Sim. Era telhado. Gato, quando chovia, mano, chovia mais dentro da sala do que fora. A gente ia embora à noite, a gente juntava todas as mesas, fazia uma pilha assim, de mesa pra não molhar as mesas, jogava um plástico, outro dia chegava cedo e puxava a água da sala. De tanta água que entrava, velho, dentro da escola. É porque, na verdade, o que aconteceu? No primeiro ano, no final do ano, nós começamos a fazer a parte de cima. Né? Porque daí a gente viu que já tinha que expandir a escola. Né? Porque já não atendia, a escola já estava pequena para as crianças. E embaixo tinha 4 salas e o pátio, né? Isso. Só tinha 4 salas e o pátio. E assim, eu falei que eu ia atender criancinha só até 2 anos. Por isso que eu falei a questão do entender o pai e você atender a maioria. Daí começaram a pedir, mas ele tem 1 ano e 9 meses. Tem 1 ano e 8, daqui a pouco vai fazer 2 anos. Berçário, eu queria berçário. Então, assim, eu comecei a ver que no bairro tinha outra necessidade. Eu não queria atender bebê, mas as mães procuravam. Né? A maioria dos alunos queriam ficar na escola o dia inteiro. Né? Não era criança que vinha realmente só para estudar. Eles tinham que ter o cuidado, um banho, alimentação e o ensino também. Então, nós resolvemos fazer a parte de cima. Só que para construir em cima, a gente teve que tirar as telhas. Teve que destelhar. E foi numa época, assim, também começamos em outubro, época de chuva. Nossa! Setembro, outubro a gente começou. Então, e assim, eu nunca parei um dia de aula. Nós com a obra, com tudo. Fizemos a obra, toda a parte de cima, secretaria que na época não tinha, coloquei piscina e eu nunca fechei a escola, falar, não, hoje eu não vou atender porque tem um trabalho para fazer. Então a gente sempre limpava, caía a massa, a gente ia limpando, que nem o Lu falou, à noite a gente juntava todas as coisas para no outro dia atender as crianças. Aí de manhã limpava toda a sala para quando as crianças chegassem, tá tudo arrumado e atender as crianças. Você falou das crianças e foi com a unidade e foi mudando a faixa etária. Qual foi a criança mais nova que entrou e qual foi o período mais difícil, assim, que passou na escola com relação à criança, período, horário, comida, essas coisas assim? Quais os perrengues que teve? Olha, na verdade, assim, quando eu anunciei que eu ia fazer berçário, eu já tive uma criança de berçário e nem os berços tinham chego na escola. É tudo... Ô, Gato, aí você começa a entender, aí você começa a me entender. Da onde vem as ideias, depois a gente faz. Ó, já começamos, agora a gente tem que dar um jeito de fazer. Daí eu falei assim que eu ia atender, daí já começou a chegar. O primeiro bebê que eu tive na escola foi a Carol, é minha amiga até hoje, fez 20 anos. Dia 8 agora ela fez 20 anos. Carolzinha. Carol, 20 Carolzinha. anos. A idade da escola, ela entrou com 6 meses. Para você ter ideia, ela veio para a escola e o irmão que ia buscá-la. E o irmão tinha 11 anos na época. E o irmão ia buscar o bebê de 6 meses na escola. E assim, e era a última que saía, né? 7h30, porque na época eu abria 5 horas e ia até 7h30, 8 horas. E daí nós ficávamos preocupados, né, de ele ir com ela. Então, assim, como eu fechava a escola naquele momento, então a gente já levava ela. Já ia pela rua de baixo. Colocava eles no carro e levava pra casa. E já deixava na casa ela com o irmão. E a Carol, assim, também foi, assim... E a escola tem os perrengues, mas tem, assim, uma parte... Eu falo assim, tem dia, assim, que você tá ali acabado, né? E nós pegamos um carinho muito grande por ela. Daí chega aquela mãozinha, assim, te abraça, bate no seu ombro. Nossa, não tem preço também, né? A Carol... Não, e ela é gigantona. E até hoje, vem... Oi, tio Lu. Meu Deus do céu. Ela fala que eu sou uma segunda mãe, vai levar presente e tudo. Mas a criança mais nova que entrou na escola foi um bebezinho com 2 meses. Caramba! E depois a Helena com 45 dias. Aí foi a Helena depois de 45 dias. Era uma mãe que já tinha a filha na escola e ela teve um problema na faculdade por conta da gestação, tudo, e ela ia perder o ano, ela fazia enfermagem. E daí ela veio pedir para mim ficar com o bebê. E eu nem queria ficar. Daí ela veio, trouxe cartinha médica, já tinha tomado vacina, tudo. O Eduardo, 2 meses.
Mas também não fazia mais nada, era só cuidando dele, porque é a preocupação. Mas assim, é por isso que eu assim, volto a repetir, a necessidade das pessoas que vocês estão atendendo. Né? Mas eu também tenho que ter consciência, né? Era uma mãe consciente, ela era enfermeira, trouxe os médicos falaram que podia ficar a criança, tudo certinho, mas é que nem eu falei, eu não fazia nada, eu só cuidava do Eduardo, né? Porque era como se fosse um bebê de casa, né? Novinho, sim, mas ficou lá até terminar, ele, a irmã, tudo. Terminar, saiu com 6, né? 5 para 6 anos. E daí depois veio a Helena agora, né? Que a Helena veio com 45 dias. Caraca, velho. Você falou da Carol. Eu acho assim, pra mim, muitos alunos marcaram. Sim. Por exemplo, eu lembro claro, eu não sei se eu era muito puxa-saco dela ou ela que era muito puxa-saco, a Emily. Uhum. A Emily é assim, a aluna que eu mais lembro do primeiro ano. Eu acho que a maior preocupação que eu tinha, Gato, no primeiro ano da escola era, eu nunca vou lembrar o nome de todos os alunos. Eu não vou saber o nome eu não vou saber o nome dos alunos, mas nem a pau. E aí, lógico, tinha a Emily, aí tinha a Tamires, tinha o Gustavo, tinha o Kaique, tinha outras crianças. E teve criança assim, que realmente marcou, assim, que lógico, teve a Carol, mas assim, você aprendeu com essa criança ou com a família, assim, meu, é desse jeito aqui, ou passou alguma visão, alguma coisa assim que você colocou na escola e leva até hoje? Não, teve muitas crianças, né, que a gente aprende com os pais e os pais com a gente também, né? Mas assim, eu acho que a criança que mais me marcou ali foi a Carol. Teve aquele outro menininho, agora eu não me recordo, Gustavo, lembra do Gustavo? Que usava cadeirinha de roda? Lembro, então, Gustavinho. Foi o primeiro aluninho, né, que a gente pegou, que ele tinha uma deficiência motora. A mãe dele me mandou foto dele, já tá um mocinho. Então, foi o primeiro aluno que a gente pegou com uma deficiência motora e eu acho que foi o aluno que eu mais aprendi, né? De você ver, incentivar. E você vê que realmente, quando eles estão com outras crianças, eles começam a desenvolver. Porque quando ele entrou na escola, ele não só ficava na cadeira. Na época, nem cadeira de roda ele tinha. Eu tenho uma cadeirinha de madeira na escola que eu mandei fazer para ele. Porque como ele não tinha cadeira de roda e ele não conseguia ficar em pé, então a gente fez essa cadeira de madeirinha e colocava ele dentro da cadeirinha. Daí depois a mãe dele conseguiu cadeira de roda. E a gente estimulava ele, né? E o tempo que ele ficou na escola foi um aprendizado realmente de você perceber como que ele desenvolveu. Para você ter ideia, ele fazia, acho que era na CD que ele ia. Não sei se era na CD, em algum lugar que ele ia, e a mãe dele perdeu a vaga porque ele não deixava a fisioterapeuta colocar a mão nele. Nossa. Ele chorava, ele gritava, tanto que nessa época a gente não tinha, né, fazer um vídeo, essas coisas. Mas aí eu mandava foto, né, a gente revelava a foto, eu tenho pastas e pastas de foto revelada. Então eu revelava a foto dele na natação, que ele gostava de brincar com a bolsa de rodinha. Então ele pegava as bolsas, ele sentava no chão e pegava as bolsas de rodinha, era o divertimento dele, ficar empurrando para lá e para cá, né? E ela falava assim que ela não sabia como que na escola ele fazia e lá ele não deixava ela fazer. Ele ia para natação, quando a gente colocou piscina, ele amava ficar na natação. Quando eu chegava com a toalha, que eu ia com a toalha para tirar, ele já começava a gritar que não queria sair. E lá ele não conseguia fazer o tratamento porque ele não deixava, né? Então eu acho que é a questão mesmo do acolhimento, né? Da criança perceber que você está fazendo com carinho. Isso de não deixar fazer, acho que também reflete muito quando a gente fala da alimentação, né? Que a gente já ouviu várias histórias lá que... Mas em casa ele não come nada. E na escola o moleque é uma draga, repete um monte de vezes. Acontece bastante, né? Acontece bastante. A questão de alimentação, né? A criança vem com muita dificuldade para se alimentar. Eu, na escola, graças a Deus, já tive muitos problemas de crianças que não se alimentavam, mas assim, que não se alimentavam nem em casa nem na escola. Mas as crianças na escola comem muito bem, viu? Gente de Deus. Eu digo até pelos nossos que estão lá, né? Até hoje. Até os nossos que estão lá. Eu acredito muito nisso, sabe? Você já viu falar naquela coisa
quando a família inteira mora tudo muito próximo, a avó mora próximo, ou de repente mora assim na mesma casa, assim, mas em casas diferentes ali, mas assim... No mesmo quintal. No mesmo quintal. Você já percebeu que a casa de vó é sempre o melhor lugar? Né? Você come tudo ali, né? Eu acho que as crianças ali, elas assimilavam bastante. Claro, não devia ser de maneira consciente, né? Mas tinha aquele inconsciente de, tipo assim, lá é o meu lugar, é o lugar onde eu tô acolhido, é o lugar onde eu me sinto bem e eu me sinto criança. Eu acho que até pelo tempo também, né? Também, mas é criança falando com criança. Criança conversando com criança é a mesma língua. E até mesmo acho que pelo tempo, porque assim... abria às 5h30 da manhã pra fechar 8h30, 8 horas da noite, a criança ficava todo esse tempo lá, o dia inteiro. E também, assim, né? Agora já não, né? Mas quando logo no início da escola, tinha essa questão, às vezes assim, a mãe não tinha um remédio, mandava a criança para a escola, falava assim, tinha que tomar um dipirona, não tem. Então a gente comprava o remédio, né? Ajudava a mãe com o remédio. Então, assim... Fralda. Fralda. É porque, na verdade, a criança tá ali e ela não tem culpa, né? Então, vamos supor, não veio fralda na bolsa da criança. Eu já tenho a minha reserva. Porque eu falo, gente, a mãe foi para trabalhar. Não vai adiantar eu ligar para essa mãe, né? E falar, olha, não veio a fralda da criança. A criança tem que usar a fralda, né? Então, lá na escola, a gente já tem reserva de tudo. Eu falei que hoje já não acontece isso mais, graças a Deus, assim, é um outro público, é um outro tempo, mas logo no início da escola, nossa, a gente tinha que ter essas coisas direto, era sabonete, era pomada de assadura, né? Olha, a criança tá toda assada, mãe, o médico passou, mas eu não tive tempo de ir no posto, ou eu não pude comprar a pomada, então vamos tratar dessa criança. Então era tipo um tratamento com tudo, né? Falei que hoje mudou bastante, mas logo no início da escola a gente fazia esse trabalho também. É doido, né? Deixa eu falar dos nossos parceiros. Bebe uma água, segundo round. Segundo round dos nossos parceiros. Vamos lá. Galera, deixa eu falar pra vocês que quer ficar com o sorriso ainda mais bonito, branquinho ali, tudo em ordem, que é nosso cartão de visita. Dr. Tadeu Carneiro é a pedida. Se você quer cuidar do seu sorriso, obturação, extração, faceta, porcelana, toda a parte de ortodontia, ali você vai ser muito bem atendido, onde você entra cliente e sai amigo. Fica ali na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4, no centro, tá bom? Então nesse QR Code aqui você pode agendar o seu horário, agendar a sua consulta para fazer sua avaliação. Tivemos lá essa semana e a estrutura tá totalmente diferente. Você senta naquela poltrona, naquela cadeira, né? Ele falava cadeira, aquela cadeira ali, já vem uma televisão para você escolher o canal que você quiser assistir enquanto está fazendo todo o tratamento. Então é conforto e qualidade, arzinho condicionado, equipamento de primeira linha, e tá com impressora 3D agora para fazer as próteses e os moldes ali rápido para você já solucionar o seu problema, não ficar se estendendo demais. Então tá procurando trazer tecnologia e eficiência para o trabalho que você aqui de Francisco Murata e região merece. Então, QR Code na tela, acompanha lá, agenda sua consulta e também acompanha o Dr. Tadeu Carneiro aqui, ó, que ele vai estar aqui no Quebrada Empreendedora no dia 30 de julho, falando um pouquinho, não da parte de ortodontia, mas de empreender. Ele tá mais aí, quase 20 anos também no mercado, então tem muito conhecimento, muita bagagem para passar pra gente no Quebrada Empreendedora no dia 30 de julho. Fechou? Ah, tá. A doutora Alana também. Doutora Alana Carneiro, né? Da Alana Carneiro. Trabalha junto com ele lá nesse QR Code. Você consegue também agendar pra dar aquele cuidado no seu rosto aí, tirar aquele bigode chinês, aquele pezinho de galinha, fazer aquela bichectomia, aquele preenchimento labial lá. Então, vai com a doutora Alana, que eu tenho certeza que vai sair ainda mais bonito e bonita nesse QR Code aqui. Fechou, gato? É isso aí, tamo top, vamos pra frente. Vamos falar da Green Embalagem, então manda um abraço pro Márcio aí, que o Márcio é seu fã, viu? O seu Márcio, sempre que eu vou comprar lá meus descartáveis, eles nos atendem aí na melhor qualidade. O Márcio lá, a gente colocou o banner e falou, esse aí eu não vou perder, eu vou assistir. O Márcio é parceiro nosso, parceiro abraço, lá do Risque e Rabisque também, sempre tá atendendo lá da melhor forma. Você que precisa de descartáveis, embalagens, produto de limpeza atacado e varejo para o seu negócio, aqui nesse QR Code você pode fazer o pedido que eles entregam na sua casa. Morato Franco, Caeiras, Campo Limpo, Perus, ele está entregando tanto atacado quanto varejo.
tá bom? Então, Green Embalagens Descartáveis também fica ali na rua Virgínia Martins de Oliveira, número 511, no centro. Então, faça o seu pedido, lá você vai precisar, tudo que você precisa para a parte de marmitas, você encontra, sacolinha, você encontra, sacola plástica para lanche, para festa, você encontra na Green Embalagens Descartáveis, ali no centro. Então, pedir através do QR Code e também siga aqui no Instagram, green.embalagens. Internet de qualidade é na Hiperlink Internet Banda Larga. Também no QR Code aqui você consegue ver todos os planos e pacotes que eles oferecem a partir de 200 megas por R$ 59,90 e chegando até 800 megas na sua casa aí para assistir seus streams, suas lives sem travar nada. Aqui no Quebrada roda com 1 GB, roda ó, lisinho, com altas taxas de upload e download para chegar o episódio na sua casa ó, redondinho. Galera de Caieiras, já falar Green, a Hiperlink já está aí no Jardim Luciana e no Vera Teresa também. Então acompanha aí o pessoal do Hiperlink no Instagram, aqui ó, hiperlink.internet, que vai colocando sempre os bairros que eles estão atendendo, os serviços, os planos, é bem bacana acompanhar eles lá, tá bom? E até algumas orientações dos cuidados que você deve ter com o seu molde, com a sua fibra, tudo bem bacana aí, fechou? E lá no Centro de Beleza Purpose, para você cuidar da sua parte exterior ali, cabelo, maquiagem, pé, mão, sobrancelha, cílio. Então você pode estar marcando, agendando o seu horário aqui com a Shirley lá, que eu tenho certeza que vai ficar ainda mais bonito no espaço Purpose, _ Centro de Beleza. E também estão com um projeto terapêutico, não só uma terapia capilar, mas um projeto terapêutico para cuidar ali da sua alma, do seu espírito também, onde elas fazem reuniões semanais, trocam experiências, tem todo um cuidado com a sua parte emocional também com o projeto Casulo. Então acompanha também lá Purpose _ Centro de Beleza. Mais algum, gato? Acabou. Fechou? Fechou. Gostou? Gostei, ó. Foi fácil? Foi fácil. Tranquilo, né? E aí chegou todo esse período de empreender dentro do ramo da educação, porque a gente fala assim, né, educação é a necessidade, eu vou colocar como uma necessidade básica hoje, porém, na educação infantil, quando chegou a pandemia, não foi tão básico assim. Como que foi o processo da escola na pandemia? Porque muitos pais ficaram em casa, e aí começou a apertar a situação, não sabia quanto tempo ia ficar, se ia continuar no trabalho, se não ia, a gente vai retirando algumas coisas. Se tá todo mundo em casa, vou tirar o quê? Da escolinha. Então só ficou o que era obrigatório ali até o momento, que era Fundamental 1 e Fundamental 2. A educação infantil acabou tirando. Como que foi esse período da pandemia? Foi louco. Foi a ponto de ficar louco, né? O período da pandemia foi um período difícil, ainda mais assim, como eu falei, eu nunca fechei a escola, né? Nunca parei um dia por algum motivo, e de repente a gente viu a escola sendo fechada. Como o Lu falou, foram cortando, né? Então, assim, no primeiro momento, os pais, como eu, achei que ia ser rapidinho, né? Quarentena, semana, 40 dias no máximo, né? 2 semanas a gente volta. Daí, quando foi se estendendo o tempo, começou a ficar difícil, porque eu tinha a minha equipe, né, que trabalhava na escola, que eu tinha que arcar com as despesas deles, e eu comecei a perceber pai tirando aluno, né, principalmente pai que estava mais informado, que já tinha mais conhecimento, porque no meu caso, assim, eu estava totalmente desinformada do que estava acontecendo no mundo, né, acho que muitas pessoas, né, estavam sem noção do que realmente acontecia. Só que uma pessoa que trabalha no hospital, uma pessoa que trabalha no laboratório, que já tem mais conhecimento, então eles já sabiam que iam ficar. Teve algumas escolas de São Paulo que já tinha dispensado funcionário, mas eu ainda mantive, né, por volta de 20, 30 dias, meu pessoal. Depois eu comecei a perceber que as coisas não estavam realmente bem. E realmente aconteceu. Muitos pais tiraram os alunos. Quando começou a pandemia, eu tinha 96 alunos. Daí começava, saiu, eu não vou ficar porque meu trabalho me dispensou, não vou ficar porque eu vou ficar em casa, não vou ficar porque não tem necessidade agora, por exemplo, berçário. Quem ia deixar ficar pagando berçário se a criança não está indo para a escola? E os pais também preocupados
se fosse voltar de mandar a criança. E começou essa luta, né, contra o tempo. E eu também falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O Arthur, na época, estava no primeiro ano e na escola dele eles estavam fazendo online, né? Então a professora começou essa questão de dar aula online. Eu falava, gente, como que eu vou dar aula online para criança de pré-escola? Né? Como que eu vou ter que atender esses pais? E mais uma vez veio aquela coisa, não, eu não posso estagnar aqui, eu tenho que ter uma solução. E fui para a escola, né? Daí resolvi a situação dos meus funcionários e fiquei com uma funcionária só, que foi a que me ajudou a manter a escola. Então, nós fazíamos as atividades para as crianças e os pais vinham buscar, somente criança de pré-2, né, que iria para o primeiro ano, e pré-1, a Protainá, que ficou junto comigo, a gente fazia vídeo. O material de apoio que eu usava na época, eles foram muito legal. Durante 30 dias, eles mandaram atividade preparada. Então, eles mandavam as aulas preparadas, e daí tinha o material que precisava usar, e daí isso eu passava para os pais. Eu passava os vídeos, e eu imprimia essas atividades, e eu pegava o material que a criança iria precisar para fazer aquela atividade e mandava para os pais. E foi assim que eu consegui. Daí, depois que eles pararam desses 30 dias, nós começamos a fazer. E os pais, daí, a gente atendia 3 dias. 2 dias nós preparávamos a atividade e um dia o pai passava para buscar. E os pais que não conseguiam vir retirar, a gente levava em casa. Daí eu, o Hélio, o Éder, né, nosso amigo, ajudava. Então, a gente levava até a casa dos pais. E conseguimos terminar o ano com 30 alunos. Fizemos foto de formatura, não teve formatura, mas fizemos foto com os pais, colocamos beca. Então, assim, conseguimos manter o ano letivo. E tudo que estava no calendário a gente fez online com a família. Festa junina, festa das mães, dia dos avós. Então, a gente foi mantendo o nosso cronograma. E até mesmo, né? Que nem você falou do Arthur, estava no primeiro ano. Onde a gente ia imaginar que ia alfabetizar a criança ou dar aula para educação infantil Sim. de uma forma remota, né? Sim. A gente nem sabia, mal a gente usava o Skype na época e surgiu trocentos milhões de aplicativo de vídeo, de videoaula para a gente começar a fazer aplicativo de edição, porque aí o pessoal tinha que gravar vídeo para mandar, o negócio foi maluco. Agora né? vocês pensam, uma pessoa que não sabia desligar um computador... Daí se vê no meio de uma pandemia, tendo que, assim, é que nem eu falo, eu agradeço a Tainá, falo assim, tenho gratidão por ela, que ela me ensinou muita coisa, assim, porque daí eu fui aprendendo com ela, o WhatsApp, daí montamos o WhatsApp da escola que a gente não tinha, né, os vídeos, ela abrir QR Code, tudo foi coisa que eu aprendi na pandemia, e daí eu volto assim um pouquinho falando da escola na questão do aprender. Quando eu falei assim que a gente atende a família, mas assim, os professores também, né? Porque por isso que a gente fala a escolinha, né? Então a escolinha, ela tá o quê? Ela tá para ensinar. Eu tive muitos professores que trabalharam comigo, que hoje são diretores, passaram no concurso, tem um professor que trabalhou comigo que abriu escola também, e assim, eu fico assim super feliz, né? Então assim, o pessoal que trabalha comigo, eles também aprendem, eu aprendo com eles. Né? Foi minha escolinha mesmo, porque a minha primeira turma foi lá. Isso, a Jaque, né? Jaque. Nossa, a Jaque, assim, uma amiga, começou a trabalhar comigo lá 14, 15 anos, ia para ajudar. E assim, foi uma menina que me ensinou tanta coisa. Daí você fala assim, nossa, como uma menina de 14, 15 anos te ensina? Porque ela tem o dom de ser professora. Né? Então, assim, me ajudou, ficou comigo 5 anos ali. Então, assim, todas que passaram na escola, assim, eu quero mandar um beijo, assim, já que eu tô aqui falando, para todos os professores que passaram pela minha escola. Cada um deixou ensinamento, a oraçãozinha do café da manhã, do almoço que o tio Elton ensinou até hoje é a mesma. 20 oração. anos. Tio Elton com o violão dele. A musiquinha que a Dani ensinou as crianças a cantar. Então, assim, tem coisas que os professores trouxeram a fazer uma agenda, assim, dedicando aos pais, a Dani também que trouxe. Então, assim, tem coisas que professores passaram por ali, que me ensinaram também que não tem preço. Essas coisas todas que eu aprendi com a Tainá, e cada professora lá, eu procuro o dom delas.
Eu falo assim, aí mas também incentivo, sabe? Eu incentivo meus professores a estudar, incentivo meus professores, as meninas a passarem no concurso. Eu falo para elas, falo assim, vocês são mulheres, vão estudar, passa no concurso para vocês terem uma garantia, né? Para, assim, se valorizar mais, chegar numa certa idade e ficar procurando serviço, que nem eu que vim lá trabalhando em casa de família. Eu, assim, hoje, assim, eu sou, assim, uma mulher realizada, né? Tem hora que eu mesma tenho orgulho de mim. Eu nunca pensei que eu teria orgulho de mim, mas eu tenho, assim, das coisas que eu aprendi. Até dirige. Até dirijo. Até dirijo. Até dirige. Gostou? Gostei. Foi tranquilo? Tranquilo, achei que não ia ter o que falar. Aí, ainda se for falar, ainda tem mais coisa. E justamente a gente já não faz pauta por causa disso, pra vir as coisas bem natural mesmo. Eu acho que se faz uma pausa, você não ia voltar na Bahia, não ia falar de algumas coisas que acabou falando de uma forma bem natural. A gente quer agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui bater um papo com a gente, contar um pouquinho da história. Fico muito honrado de receber. Sabe o quanto que eu tenho orgulho. Você mesmo, eu falo para todo mundo que as pessoas deviam conhecer um pouquinho da sua história, por isso que eu insisti. Eu vou até chorar. Por isso que eu insisti para estar vindo aqui mesmo, porque uma lição, perseverança, uma lição de vida mesmo, do pouquinho que a gente conhece da sua história, da onde veio, para chegar até aqui hoje, ter uma escola, ser referência no que faz, inspirar tantas pessoas assim. E eu falei, eu nunca vi falar, vamos fazer isso? E você fala, eu não vou, que eu tô inseguro. Não, você fala, e vamos, e a gente vai. E eu acho que isso que fortaleceu a nossa família para chegar aqui hoje. Então, muito obrigado de verdade. Fiquei muito feliz. Ai, que bom. Eu agradeço, quero agradecer a quem estiver me assistindo. Peço desculpa, no começo minha voz estava meio falhando, eu tenho esse problema mesmo, que se eu falo muito, começa a falhar, mas eu gostei. E, assim, quando eles me fizeram o convite, eu fiquei um pouco indecisa, assim, insegura, mas, assim, é legal conhecer a história, né? Eu acho, assim, que todo mundo tem direito de ter a sua história. E, assim, a minha história, como eu falei, se eu for contar, ainda tem muitas coisas, né, que aconteceram no meio do caminho, mas, assim, eu sou grata a Deus, né, aos meus filhos, né, também tenho muito orgulho dele, ao meu esposo, que está sempre, assim, me ampara, porque se eu não tivesse esse grupo de apoio que é a minha família, os amigos da escola, né, que eu falo carinhosamente, os amigos da escola que estão sempre me ajudando também, a gente não chega a lugar nenhum se não tem, né, esse apoio. Então, assim, eu quero agradecer de coração a todos, né, espero que tenham gostado do conteúdo e nós estamos aí para ajudar as pessoas, para cuidar, para acolher, dentro do que a gente possa estar fazendo. É isso aí, galera. Esse foi o episódio número 306 do Quebrado. É isso, Gás? É isso. 306 do Quebrado. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, que é bem importante. Acompanhe o Centro Educacional Risque e Rabisque nas redes sociais, @CE Risque Rabisque 9, certo? Sim. Nas redes sociais, aí acompanha a Ana Gomes também. E não esquece de acompanhar o Quebrada, beleza? Esse episódio, hoje à noite, já vai estar lá no Spotify, no Deezer também, para vocês ouvirem na academia, no carro, aonde vocês quiserem, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima! Pui. Tá sem microfone. Pui. Acabou? Não, acabou! Êêêê!